pelo luto que você está falando, é o luto de receber o diagnóstico, né? Ninguém está pronta. Eu sou avó de autista, e na hora que eu recebi, que eu percebi desde que nasceu, desde que foi a minha primeira visita a ele, eu já percebi que ele era diferente, né? E ainda negava esse diferente, negava, falava, peraí, mas às vezes ele é genioso, e como meu filho falava, não, mãe, ele é o cara, ele é genioso somente. E cada visita que eu ia, eu tinha um desafio novo, um choro diferente, um dormir diferente, um aceitar a alimentação de forma diferente, e tudo isso foi acentuando. E quando ele teve 7 meses, o meu filho ligou para mim e disse assim, mamãe, nós fazemos uma semana que não dormimos, tamanho a falta de sono, choro, grito, bater cabeça dele. Eu disse assim, o que o pediatra falou? Porque, assim, vocês lembraram que, como família, a gente precisa ter muito cuidado como família, né? E daí eu disse assim, o que o pediatra falou? O pediatra diz, como a grande maioria dos pediatras falam, isso vai passar. E a gente sabe que desenvolvimento típico é uma coisa, e quando a criança tem um desenvolvimento alterado, não é assim dizer vai passar, nada. Né? Uma dor só passa, só comparando, uma dor passa quando eu tomo um remédio. Só que o autismo, ele precisa ser atendido, o remédio do autista é realmente aquilo que nós apresentamos para ele. Esse é o remédio, tá? E daí ele foi passando, o pediatra disse, não, pode deixar, isso vai passar. Isso não passou, até que fizeram com 1 ano uma visita para um neurologista, não fechou o diagnóstico, disseram que não era nada. Com 1 ano e meio a coisa começou a pipocar, uma agitação constante, dificuldade de sono, seletividade alimentar, agressão de outras crianças, até que com 2 anos e pouco fecharam o seu diagnóstico, depois da visita de 3 neurologistas. Não que a gente estava atrás de fechar um diagnóstico, mas dizer o que estava acontecendo com essa criança, né? E daí começou-se a lida com terapeutas, porque nós precisamos de terapeutas também que tenham conhecimento sobre a criança autista. Às vezes é um neuropsicopedagogo, mas não tem conhecimento da criança autista, às vezes é um psicopedagogo, mas não tem, um terapeuta ocupacional, mas não tem, porque assim, ele lida com outras áreas do desenvolvimento infantil, mas não com a criança autista, sabe, Gilce? Então a gente precisa ter firme isso daí. E daí, como sempre, a gente começou eu fiz parceria com uma psicóloga em São Paulo, com ela, e nós duas praticamente fizemos todo o trabalho pedagógico dessa criança, eu por distância e ela presencial. Mas, Gilce, o luto é muito grande. O luto é muito grande. Porque, assim, é um filho que você sonhou de uma certa forma e, de repente, ele se apresenta com desenvolvimento atípico. Entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Por exemplo, vocês têm que começar a conhecer um pouco melhor ele. Então, quando a gente fala assim, quando entra a crise, toda crise é sinal assim. A criança autista que tem uma crise significa, olha aqui, ele está dizendo, entre aspas, assim, olha, eu estou meio descontrolado hoje porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou com uma dor, eu não sei o que é essa dor, tem muito barulho, tem uma luminosidade que eu não tenho. Então, tudo isso são coisas, ou um alimento que você me ofereceu que não tenho, aquele cheiro está muito forte, a textura daquele alimento que você me apresenta está diferente hoje, porque o tempero está diferente. Ele está dizendo isso para nós, entre aspas. Então, ele não sabe dizer, por isso a dificuldade de interação, são os ajustes comportamentais que ele tem que fazer, e com isso ele tem uma crise. Então, agora, Gilson, você vai ficar observando. Conversa com todos os familiares, conversa com seu filho, né, que é professor também, e verificar, assim, começar a observar o comportamento dele. Vai assim, você está com ele, por exemplo, vai ficar com ele 2 horas.
Nessas 2 horas, você vai... Escreve para não esquecer todos os comportamentos que ele tem, tá? Então, ele foi no quarto, ele ficou legal, ele foi no banheiro, ele ficou legal, ele foi na cozinha, ele ficou legal, eu dei brinquedos para ele brincar, ele ficou legal. E, de repente, na hora do brinquedo, ele entra numa crise. Então, você tem que olhar os brinquedos e perceber, será que tem algum brinquedo que tem cor que é diferente, que ele não gosta? Então, já começa a perceber que cor ele gosta. Será que tem algum brinquedo que tem um som diferente que ele não gosta? Estou dando um exemplo de brinquedo. Será que tem algum carrinho que perdeu uma rodinha e ele tinha a rodinha e perdeu a rodinha? Como eu disse para vocês, ele não sabe fazer esses ajustes de comportamento. Então, quando nós ensinamos, quando nós temos que observar como ele não vai verbalizar, e mesmo que ele seja verbal, na hora da crise ele não verbaliza, então nós precisamos saber, para que ele e você possa intervir. Então, quer dizer, daí começa a montar aqueles mecanismos antecipatórios, essa rotina, de tudo que ele vai fazer. Por exemplo, ele vai sair, então assim, quem vai te levar? Olha, eu não sei o nome dele, mas vamos pôr João, né? O João vai sair. O João vai sair com o papai. Então, aqui o João e aqui o papai. O João vai no mercado. O João no mercado. O que o João vai comprar no mercado? Literalmente, quando nós queremos organizar a criança autista, é um desafio mesmo de nós fazermos essa planilha bem claramente, de uma forma bem sensata, para que ele possa entender. Então, a tua tarefa dessa semana vai ser ficar um pouquinho com ele, Gilce, e verificar, diante de tudo que você faz com ele, se em algum momento ele entrou em crise. Ou vocês já sabem qual é o momento que ele entra em crise. Por causa de barulho, por causa de som, por causa de cheiro, por causa de uma textura, por causa de alguém que entrou em casa que ele não quer que entre. Você está entendendo? Então, às vezes, uma roupa mesmo que nós estamos usando. Hoje, meu neto com 8 anos, ele já sabe dizer, vovó, essa roupa eu não consigo ficar com você por causa dessa roupa. Às vezes, um detalhe, é o vermelho que ele não gosta. Ele só gosta da roupa do Homem-Aranha, mas tudo que vai vermelho ele não gosta. Então, a gente evita, quando está com ele, de usar determinadas coisas, porque a gente sabe que isso vai entrar em crise. Até quando nós vamos fazer isso? Sempre, tá? Sempre. Até que ele se ajuste. E geralmente aos 12 anos, até a sua adolescência, porque nós vamos ensinar ele a trabalhar e fazer esses ajustes que estão necessários, tá? Às vezes é ajuste com roupas, nós estamos entrando no inverno, usamos roupas diferentes, às vezes a mãe compra uma roupa diferente para ele. Então, todas as vezes que nós vamos fazer qualquer coisa diferente com ele, comprar uma roupa, nós temos que anteceder. Sempre. Essa é a palavra de poder, né? Que eu falo como a criança dentro do espectro. O poder vem através da antecipação. Até nós, gente, eu já cansei de dar exemplos, nós que somos pessoas típicas, quando nós vamos para uma festa, a gente liga para uma amiga que pergunta, que roupa você vai, né? Já nós precisamos para poder ter mais segurança. Então, Gilce, fica aqui a minha resposta, faça essa semana, tente fazer, e depois você me fala isso daí, tá? Mas isso é uma sequência de situações que vocês vão ter que anteceder para ele. Mas o que você tem que observar do seu filho com 5 anos, a Marilice, sem laudo? Você tem que observar qual é a forma dele se comunicar. Não é verbal. Como ele se comunica? Ele está num lugar, ele pega a sua mão para ir fazer determinadas coisas. Como é que ele se comunica? Ou em todas as situações ele chora? Então você tem que ver como é o nível de comunicação dele. Como é a socialização deles, a Marilice. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, professor, ele brinca com os maiores e brinca com os menores, mas eu preciso saber como é que ele brinca com seus pares, com crianças da mesma idade. Porque brincar com crianças maiores, a criança maior manda na gente, na criança.
e a criança menor, ela manda na menor. E nos seus pares tem esses acordos que tem que fazer para brincar com crianças da mesma idade, que a própria criança tem que fazer. Então, verifique isso daí. Como é o andar dele, como é a alimentação dele, como é o sono dele, tá? Como é a interação dele com as pessoas da família, como são a interação dele com os ambientes que ele sai de casa. Então, tudo isso são pontos que nós temos que observar para que a gente possa descrever isso para um neurologista para se fechar um laudo. Todas essas pistas são também para crianças na escola, tá? Porque são as mesmas. Porque a gente tem que pensar que o nosso grande desafio, Amarilis, como neuropsicopedagoga, é conhecer essa criança autista. Conhecendo essa criança autista, as suas dificuldades de interação, de comunicação e, consequentemente, pela dificuldade de interação, de comunicação, os comportamentos são alterados, nós precisamos entender que este é o universo. E o que a escola tem que fazer? Tem que mensurar esse universo. Peraí, o que tem na escola? Na escola tem um professor, na escola tem os amigos, na escola tem um refeitório, o que vai se comer. Então, eu destrinchar esse mundo para ela, para que ela possa fazer os ajustes. Porque, às vezes, até a gente saber qual é o desajuste que ela tem, nós vamos vendo, vamos mensurando o universo. Por exemplo, nós, pessoas típicas, tem coisas que a gente não faz. Tem coisas que a gente não faz só de vez em quando. Por quê? Porque aquele de vez em quando só dá muito trabalho. Então, nós vamos fazendo os nossos ajustes, mas pessoas que não temos dificuldade de comunicação, sabe, Marilise? Então, mesmo todas aquelas observações que eu falei para vocês, como família, você também pode fazer para a escola fazer. E a escola que não faz, ela está se perdendo. Esse é o caminho. Por exemplo, a nossa criança, vamos entrar um pouquinho da integração sensorial, que vocês vão ter no último módulo, eu falo sobre a integração sensorial, mas só para saber. Cada um de nós, percebemos o mundo de forma diferente. Tem gente, às vezes, quantas vezes você fala para uma amiga assim, amiga, você viu isso? Ela falou, não percebi. Eu percebi, estava feio o trem, hein? Então, quer dizer, cada um de nós vemos o mundo com detalhes, mas eu e vocês sabemos fazer os ajustes. A criança, ela tem uma hipersensibilidade ou uma hipo. Às vezes, ela vai entrar em crise com seus ajustes, com cheiros, com luzes, com coisas auditivas, com coisas gustativas, com coisas táteis. E, às vezes, ela não vai, que é a hipo, mas ela vai se calar. Daí eu fico pensando, aonde deveria estar uma criança? Os dois são prejudiciais. Então, nós precisamos apresentar. Quando nós falamos de criando memórias, quando eu falo sobre criar memórias, quanto mais coisas eu apresentar para a criança, mais pistas eu estou dando para este cérebro funcionar. Porque não é que nem nós, olha uma coisa, peraí, tem uma flor aqui do meu lado, eu vi a flor, tem um cheirinho, mas eu não gostei, eu coloco um pouquinho ali. Então, eu vejo, eu identifico qualquer criança. Eu vejo meu neto de 1 ano, que é uma criança típica. Ele olha para algum lugar e ele faz assim para mim. Não, né? Quando é para subir em algum lugar, ele faz assim com o dedinho. Não. Quer dizer, ele mesmo sabe que se ele subir, ele vai cair. Então, ele já está aprendendo como conviver neste mundo. A nossa criança autista, ela tem grandes problemas nessas interações e na comunicação dela. Então, quanto mais eu apresentar o mundo para ela, mais ela vai ter memórias para poder resolver as situações. Vocês estão me entendendo? Quanto mais. Então, assim, se cerquem, quem é família se cerquem, quem é profissional se cerquem, de tudo quanto é coisinha que você vê. Às vezes eu vou num lugar, agora eu não estou mais quase viajando, mas quando eu viajo, todas as minhas amigas já sabem, até elas já contam. Eu vi uma corneta para você, vou te trazer. Eu vi um joguinho de cachorrinho do menor para o maior, vou te trazer. Quer dizer,
tudo isso para quê? Para você apresentar para a criança. Então, quanto mais nós apresentarmos para a criança, mais ele vai criar memórias. Estou explicando de uma forma bem simples. Mais ele vai criar memórias e mais soluções nós damos para ele no dia a dia. Então, nós já estamos, quando nós apresentamos o mundo, nós já estamos criando memórias e dando mecanismos antecipatórios para ele poder. Então, tudo isso são detalhes na vida. Só que eu e vocês, que não somos autistas, quando nós éramos crianças, a gente fazia esses ajustes sozinho. Não gostava do carrinho, mas eu gostava do carrinho amarelo, mas eu gostava do vermelho. Então, eu não pegava o carrinho amarelo. E quando a mãe falava assim, vai comprar o quê? Era o carrinho amarelo, né? O carrinho amarelo já não comprava, eu gostava do vermelho. Então, tudo isso, daí você fala assim, a criança tem um gosto. Claro, todos nós. A nossa criança autista não tem. Então, nós temos que criar memórias para ele ter gosto. Essa experiência minha, a grande parte dessa experiência são 25 anos trabalhando só numa escola especial. Então, assim, não só estudando, mas assim, no tete-a-tete. E as famílias, Glenda, como você fala, eu sempre trago, não sei se vocês vão ver, no final, vocês vão ver num módulo que tem a Gláucia, que é uma assistente social, e fala sobre os direitos da criança. Mas, assim, o papel da assistente social, Glenda, é importantíssimo, porque você é a pessoa que mais conversa com os pais, mais até que o psicólogo, mais que o terapeuta ocupacional, mais que o fisioterapeuta, mais que o fonoaudiólogo, você é a pessoa que mais conversa. Então, você precisa. E a pessoa que, às vezes, eles mais ouvem também, né? Porque você fica aqui, ó, como se diz, não é a parte administrativa, você coordena tudo isso e você ouve mais os pais, então você vai poder ajudar muito. E esses vídeos, esses áudios do curso vão te auxiliar bastante. A cartilha, gente, como nós temos a Ana, que faz parte da nossa equipe, a Aninha é que fez todo o design dessas cartilhas e eles ficaram fabulosos, né? Então, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. E se tiver um caso para resolver, nós vamos resolver, tá bom?